Em Salmos 3, o verso 8. O livro de Salmos 3, verso 8. No começo do culto, da celebração ao Senhor, nós lemos Salmo 3, fizemos menção. Agora vamos ler o Salmos 3, verso 8. Eu tenho algo aqui especial para cada um. Cada coração. Eu quero que você preste bem atenção na palavra de Deus. Diga assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém, amados? Amém. Quando ela é lida, ela se torna viva no seu coração, na sua consciência. Então preste atenção na palavra de Deus. Diz assim: a salvação vem do Senhor sobre o teu povo a tua bênção. Só a igreja, o verso 8. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo a tua bênção. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a cada coração, apresentar essa palavra, Pai. Traga a revelação, traga o discernimento, traga a visão a cada coração. E quero repreender qualquer espírito das trevas, sai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa falar ao coração. Amados, o tema da palavra, a salvação de Deus, porque Deus é o único ser, é o único Deus, é o único Salvador que preocupa com a salvação dos seres humanos. A palavra de Deus fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus não tem como medir. O amor de Deus é tão grande, é tão universal, que Ele levou a entregar Jesus para trazer a nossa salvação. E o tema da palavra, a salvação de Deus. E a salvação abrange três aspectos em nossa vida. Três aspectos fundamentais para você. E quando você passa a crer, passa a aceitar mediante a fé, igual o escritor fala em Hebreus capítulo 11 e o verso 6, sem fé é impossível. Sem fé você não vai alcançar a sua salvação. Sem fé você não vai alcançar o seu destino maravilhoso na eternidade com Cristo. Então a salvação, ela abrange três aspectos. Primeiro, a redenção da nossa alma. É o primeiro aspecto da salvação, a redenção. Em outras palavras, o resgate. É o que Deus fez com Israel. Israel já tinha 430 anos lá no Egito, debaixo da escravidão, Quando Jacó desceu para o Egito com 70 pessoas, primeiro foi José, aí foi Jacó com 70 pessoas, e ali os monarcas, os reis faraó, começou a oprimir Israel. Com nós foi diferente. Faraó hoje é o pecado, é o diabo, que é o príncipe desse mundo, escravizou a cada um na escravidão do pecado, do sofrimento, que levou nós a um sofrimento terrível. Não é porque o que você quis, é porque a nossa caminhada era uma caminhada tenebrosa, de escuridão. Então, o primeiro aspecto, a redenção, o resgate. Deus te resgatou através do sangue de Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E lá em Efésios capítulo 1 e o verso 7, tema a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Então, através de Jesus, você adquiriu a sua redenção, você foi resgatado com mão forte. Deus resgatou você, te libertou, porque a redenção abrange a libertação, abrange a liberdade, abrange a vida de Deus pelo poder do sangue de Jesus. Diga glória a Deus! Glória a Deus. Então nós temos a redenção. Deus, Ele resgatou Israel com mão forte, através de ferir os primogênitos. Deus matou cada primogênito dos faraós, do povo do Egito. Cada primogênito foi o preço a pagar pela redenção. E Jesus foi o preço que Deus deu para trazer a redenção da sua alma. É o primeiro aspecto da salvação, é a sua redenção. Você não precisa fazer nada para receber a salvação. É simplesmente você acreditou, aceitou. E quando o homem acredita
aceita mediante a fé, igual o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 2 e o verso 8, né? Porque pela graça só mediante a sua fé. A graça entrou gratuita no seu coração, ela passou a reinar com abundância, a vida, a redenção, mediante a sua fé. Que coisa linda, igreja, né? Então a salvação de Deus abrange o primeiro aspecto, a redenção, que é o resgate, através do sangue de Cristo. Você foi resgatado através do Cordeiro, não é pelos seus méritos, não é porque você é bondoso, você foi bom, caridoso, não, porque você acreditou, abraçou, tomou posse, aceitou pela graça a salvação de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda ao Rei Jesus. O segundo aspecto, a justificação. Primeiro a redenção. Primeiro Deus, Ele liberta você, igual fez com Israel. Libertou da escravidão, né? Segundo agora, a justificação. Outra hora você era uma pessoa errada, desonesta, toda torta, toda suja, né? Não tinha moral, não tinha um caráter de moralidade, de dignidade, e de repente Jesus, lá na cruz, através do seu sangue, trouxe a justificação. O que é justificação, pastor? É ato de declarar você reto e justo. Então Jesus, perante a Deus, perante o trono da graça, do trono do Rei dos Reis, Ele justificou você através do sangue. Hoje você é considerado uma pessoa justa, uma pessoa reta, uma pessoa abençoada por Deus. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Então a sua justificação não depende de você, de ser uma pessoa boa, uma pessoa trabalhadeira, uma pessoa que ajuda as pessoas. Não, porque você era errado, eu era errado, todo sujo, né? Debaixo da escravidão. Porque o apóstolo Paulo fala que em Romanos 3, 23, fala que o pecado, porque o salário do pecado é a morte, é Romanos 6, 23, se não me engano é isso aí, mas Romanos 3, 23 fala assim, todos os pecados são destituídos. Então quando Adão pecou, ele sentenciou, condenou a humanidade, seus descendentes. Então em Cristo você tem a justificação. Nós somos justos, a igreja é justa, porque Jesus declarou você justo. Você foi justificado mediante a fé. E lá em Romanos capítulo 3 e o verso 24 assim, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Você agora, amado, é justificado, mas mediante a sua fé. Você precisa aceitar essa justificação em Cristo. Não tenta se justificar, porque o homem ele tem a tendência de justificar seu exato errado. Quando ele erra, quando ele falta, ele quer usar um bode expiatório. A palavra de Deus fala que quando Deus chegou até Adão, né, na virada do dia, e Adão ele jogou a culpa, foi a mulher que você me deu. E a mulher jogou na serpente, procurou um bode expiatório. A gente tem que assumir as nossas atitudes erradas. E quando você assume seu erro, seu pecado, e se humilha, se arrepende, 4 posições que o homem tem que tomar diante do pecado. Primeira posição é você reconhecer que você errou. A segunda posição é você se arrepender do pecado. Terceira posição é você confessar. E quarta posição é você abandonar, e vem a justificação através do sangue de Jesus. Amém. Se você não se posicionar com essas 4 posições, que é primeiro reconhecer o pecado, segundo se arrepender, terceiro confessar, quarto abandonar, a justificação não vem, porque depende de você tomar essa atitude a respeito do pecado. Não é só simplesmente você reconhecer e não se arrepender. Não é só simplesmente você se arrepender e não confessar. Não é só você simplesmente confessar e não abandonar e arrepender. Então o pecado precisa ter essa atitude diante do pecado, porque o pecado mata. Então, o segundo aspecto da salvação é a justificação de Deus para a nossa vida. Boa notícia, igreja! Você foi justificado mediante o sangue de Cristo. Amém. O terceiro aspecto da salvação, a salvação de Deus, a regeneração. O que é regeneração? Transformação de vida. É você ser nova criatura, ser transformado. É o que Deus falou para Nicodemos. Tem que nascer de novo, né? Primeiro você recebe a redenção, que é o resgate.
Segundo, você é declarado justo, justificado mediante o sangue. E terceiro, você recebe a regeneração, que é um processo. Porque a redenção ela vem automaticamente. Deus se liberta. E a justificação é automaticamente também. Só que a regeneração é um processo. Agora você está na regeneração, está sendo transformado. Deus está transformando seu caráter. Deus está transformando a sua vida. Aí é necessário você ser uma pessoa obediente, submissa, aceitar, aceitação. Porque a regeneração é um processo de transformação. O Espírito de Deus está te transformando mediante a revelação do Evangelho genuíno, da palavra de Deus. E se você não aceita, você não abre o coração, esse processo pelo Espírito de Deus não vai agir na sua vida. Então a regeneração é transformação de vida, é mudança de vida. E aqui em Efésios capítulo 4, o verso 23, verso 24, e vos renovei no espírito do vosso entendimento, e vos revistai do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Você precisa renovar, revestir do novo homem, em Cristo Jesus. Isso é regeneração, é transformação. Igual Nicodemos, né? Queria argumentar com Cristo, mas eu tenho que nascer de novo para entrar no reino do céu. Tem que ter a mudança, porque o reino do céu não vai entrar em ninguém sem mudança, sem regeneração, né? Então o aspecto da salvação está nesse sentido. Primeiro, a redenção. Você não precisa lutar, você não precisa pagar o seu preço, você não precisa correr atrás da salvação, da sua redenção. Em Cristo Jesus você recebeu a sua redenção. Basta crer e você já foi justificado mediante em Cristo. E você agora está no processo da regeneração pelo Espírito de Deus, né? E esse processo leva tempo, amado. Não é 1 mês, 2, 3 meses, não. Quando você sair daqui, vai continuar sendo regenerado, transformado, porque você passou muitos anos lá no mundo, né? Lá no mundo de perdição, né? A nossa educação era totalmente diferente. Eu estou falando pura verdade. Até hoje eu estou sendo transformado. Até hoje. Eu tenho um hábito de mentir demais. Era um cara mentiroso. Era um cara safado. Eu não tenho vergonha de falar não. Mas quando Cristo entrou em mim, a salvação de Deus entrou o resgate. Deus me resgatou da tirania satânica do mundo do pecado. E Deus fez isso com você também. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Você foi resgatado. Deus resgatou com mão forte, com 10 pragas lá no Egito. E Faraó se humilhou, se